Estamos de volta com o terceiro tempo especial na noite de hoje, dedicado exatamente a essa catástrofe ocorrida em Mariana, que, não é, claro e evidente, nós estamos aqui também sofrendo. E agora eu recebo aqui a senhora Vânia Tavares de Andrade, que é diretora do Departamento de Vigilância em Saúde. E olha, tem muita coisa que você tem que ficar atento, porque o perigo está aí eminente. Deixa eu dar uma boa noite à senhora Vânia Tavares de Andrade. Agora o papo vai ficar mais entendível, pelo menos entre os dois, porque o sotaque é o mesmo. São dois nordestinos conversando. Vocês se estranharem aí alguma coisa de sotaque, avisa que a gente traduz depois. Boa noite, muito obrigado pela sua presença na noite de hoje. Boa noite, Paulo. Boa noite, governador Valadares. É um prazer estar aqui, principalmente por tratar, né, de um assunto tão importante, por tratar de um alerta tão importante para a população. Vânia, nós sabemos que talvez eu esteja errada, mas eu creio que, no mínimo, 70% da população do governador Valadares está hoje com água estocada sem cobertura. Se é num vasilhame, se é numa garrafa PET, se é numa garrafa de água mineral, se é num tanquinho, ou, enfim, se é numa caixa d'água, porque ninguém estava achando caixa d'água com tampa em Valadares, a procura foi tanta. Pergunto eu a Vânia, e a dengue? Pois é, Paulo, essa é a nossa grande preocupação, né? A preocupação da Secretaria de Saúde em relação à dengue, porque nós somos endêmicos. Quando a gente fala endêmico é porque a doença já é instalada dentro do município. E nós somos endêmicos e temos um mosquito, né, que é o Aedes aegypti, que mesmo com todo o controle que é feito, a gente ainda encontra a presença do mosquito no município. Então, hoje, com todo esse quantitativo de depósitos descobertos no município, o índice de infestação, ele com certeza irá aumentar, né, porque as pessoas precisam de colocar água dentro de casa pela falta de água. Nós não temos água, né, água é vida, nós precisamos dela. Então, o quantitativo de depósito descoberto no município, seja ele tambor, piscina, tonel, enfim. Olha, o que teve de piscina sendo utilizada. Piscina plástica, que ao meu netinho, se estiver me ouvindo, vai dizer, vovô, você pegou a minha. De piscina plástica, servindo como reservatório. Com certeza. Correto? Porque tem piscina de 500 litros, tem de 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, 5.000. Com certeza. Correto? E que muita gente não tinha com o que cobrir. Essa que é a realidade. Não é? Vai do balde surpresa, pequenininho, né, exato. Pegou todo mundo de surpresa. Então, aquilo que a gente tinha em casa, a gente tinha que resolver. Seja panela, enfim. Né? Então, a gente coloca a população em alerta, né, que se tenha esse depósito em casa, que possa cobrir esse depósito com qualquer coisa. Né? Seja com um plástico, seja com um material mais endurecido, acrílico, seja uma tampa, se for a panela, né? Enfim, que esse depósito ele não fique descoberto, porque com certeza, né, o Aedes aegypti vai estar por aí e vai colocar fazer o depósito, vai colocar seus ovos e a gente vai ter problema com a dengue futuramente. Né? A gente já vem aí com um Lira, nós acabamos de fazer nosso Lira recentemente, né, semanas passadas, nós já temos um Lira de 4,9. Desculpe aqui, o que eu vou te pedir, o que eu pedi ao Vou te explicar. Explica para a população o que é o Lira, para que é se Lira? Entenda. É o índice de infestação do município. Né? A gente pega uma proporção de imóveis e visita e verifica se há foco e a gente tira uma proporção, né? Para ser mais claro, para falar mais claramente. Então, esse índice que a gente tira de forma amostral, né, é que deu 4,9. Gente, 4,9. E o Ministério da Saúde, ele preconiza 1%, abaixo de 1%. Então, a gente sempre está acima de 1%. Ou seja, nós estamos 4 vezes acima do preconizado. Apesar de que nós já tivemos um índice acima de 7. Hoje, nós estamos com o índice até abaixo do que a gente sempre esteve no município. Por conta das grandes atividades, nossos agentes têm se empenhado demais, né? Eles são muito guerreiros em relação
a esse controle, tem entrado nas casas, mesmo com muita dificuldade, porque a gente sabe que o morador muitas vezes não abre a sua residência para nos atender, né? E aí a gente conta muito com esses agentes. Mas mesmo assim o nosso índice ainda é alto. Então, com um índice de 4,9, né? E hoje uma calamidade que foi aberta no município em relação, né, ao desabastecimento de água, a gente vai ter realmente esse problema se as pessoas não se precaverem, não se cuidar, né? Não cuidar do seu depósito. Então, é extremamente importante esse controle, né? Fazer a cobertura de todos esses depósitos. Não esquecer de colocar água quente nos seus ralinhos de 7 em 7 dias, ou menos do que isso, porque hoje a gente acha que o mosquito, ele faz, né? Ele se prolifera de 7 em 7 dias. Me desculpa aqui. Calmamente, me volta aí que eu colocar água quente. Isso. Dentro dos ralos, né? Todo final de semana vou limpar a minha casa, vou fazer minha faxina. O que eu vou fazer no final dela? Esquento uma água e jogo água no meu ralo. Lembrando que essa água não pode ser só jogada no fundo do ralo, porque o Aedes, ele coloca os seus ovos ao redor desse ralo. Então, você tem que pegar a água e sair colocando, né, no entorno, na borda, né, para que ela caia ali e aí a gente consiga eliminar aquele foco que está ali. Né? Então, é muito importante. O índice maior dentro do nosso Lira foi ralo. Sempre foi e sempre vai ser ralo. Porque está dentro das casas e é um depósito difícil de tratamento porque ele acumula água no fundo dele. Né? Então, a projeção dessa dinâmica de projeto de ralo do município, né, é de acumular água embaixo, no fundo dele. Então, é difícil a gente fazer esse tratamento. Então, o que a gente coloca para a população é utilizar água quente. Mas aí teria quantos graus? Não, ferveu a água. Ferveu a água, colocou, né? Fazendo isso, todas as vezes que a dona de casa for limpar sua casa no final de semana, geralmente, né, sexta ou sábado, já vai eliminar. Né? Uma outra coisa importante também são as plantinhas. Vaso de planta não pode ficar com prato né, embaixo dele. Se vai colocar o pratinho, porque não quer manchar algum recipiente que vai colocar a planta em cima, coloque areia, porque a areia vai sugar a água e não vai juntar água. Né? Hoje, em Valadares, nós não podemos deixar depósito de água parada, seja numa tampinha de garrafa. PET, nós não podemos. Porque hoje... Olha, eu fico imaginando. Você está me dizendo que não pode se deixar uma tampinha de PET. Imagina o que é que nós não temos hoje em Valadares, porque todo mundo foi obrigado a fazer isso. Todo mundo foi obrigado, exatamente. Colocar da panelinha, como a gente chama lá no Nordeste, né? É verdade. Das panelas até os recipientes caixas d'água, enfim, tudo, tonéis. Gente, olha, e olha, o pior, nós temos um precedente disso aí em São Paulo. Exatamente. O índice de São Paulo foi lá em cima, foi exatamente na falta d'água de São Paulo. Exatamente. Então, por quê? Porque se começava a colocar nos recipientes, né? E aí a dengue foi lá em cima. Então, essa exatamente. Eu quero, inclusive, dar uma notícia aqui, que eu preciso da colaboração de todos, inclusive. Nós estamos aumentando o nosso contingente a partir de amanhã. A Samarco, né, através da liminar judicial, vai contratar 100 agentes de endemia. Então, você que quer por 90 dias mínimo, né, nós vamos fazer uma contratação mínima de 90 dias, tem disponibilidade para fazer esse trabalho de agente de endemia, esteja procurando amanhã, levando o seu currículo na rua Eduardo Carlos Pereira, número 362, no PA da dengue. Tá? A gente só vai receber esse currículo de 8 a meio-dia, porque às 13 horas eu preciso selecionar, para as 14 horas estar pronto para eu mandar para o e-mail dessa marca para eles fazerem a contratação. Ou seja, então, repetindo aí, olha, você que está desempregado e se quiser fazer parte, aonde é que é o endereço? Rua Eduardo Carlos Pereira. Onde é Eduardo Carlos? Dá uma referência. Vieira Cabral, ao lado da escola Vieira Cabral, aquela escola infantil Vieira Cabral. Lá no bairro Esplanada. Esplanada, isso mesmo. Correto. Tá? Exatamente. Em frente à Inter TV, em frente mais à ou Inter menos. TV, mais ou menos. Próximo da Inter TV. Basta levar um currículo, precisa ter ensino médio completo, tá? E as informações, se alguém tiver dúvida, pode entrar no Facebook da Prefeitura e amanhã nós vamos estar colocando no site, porque isso foi de hoje, muito última hora, hoje, exatamente em reunião. Então, a partir de amanhã, 8 horas, já vai estar no site da Prefeitura, para quem não tem Facebook, né? As informações. Uma outra coisa, aí nós abordamos dengue. Dengue.
Agora eu gostaria que você falasse sobre a água. Não é a água que está chegando em casa, a água do Rio Doce, para o perigo do mergulhar no rio, de estar. Eu gostaria que você falasse sobre... Se você me permitir, Pois não. ainda em relação às doenças, a gente não pode esquecer que a gente tem um outro fator muito importante no município, que é a leishmaniose, né? Que é uma doença ainda pior do que a dengue, porque o índice de óbito é muito maior. O paciente com leishmaniose, ele pode vir a óbito muito mais rápido, né, se não tiver um diagnóstico precoce. E nós temos o mosquito. E hoje a gente sabe que, infelizmente, o nosso rio, além de ter a vida dele ter se perdido, perdeu-se as vidas que tem dentro dele mesmo, que são os peixes. Então, e peixe morto vira matéria orgânica. E essa matéria orgânica é justamente o local onde o mosquito Aedes aegypti gosta de estar, né? Então, a gente também está preocupado com a leishmaniose por conta de ter esse acúmulo de resíduos, de planta, de folha, enfim, na beira do rio e ser um local propício, né? Então, a gente pede que, né, que a população ela tenha esse cuidado de, de repente, sentir algum tipo de sintoma, febre, dor de cabeça, náuseas, enfim, procurar a unidade de saúde, né? Lembrando também que não é só a leishmaniose, nós temos a leptospirose. Por conta dos peixes, ratos estão saindo para comer os peixes. Nós já tivemos isso, nós já vimos isso, presenciamos, nós presenciamos isso através dos nossos agentes. Então, o rato vai comer o peixe, e ali ele faz a urina, a pessoa usa a água, né, ou fica ali naquele local e pode ser acometido pela leptospirose, que é uma doença transmitida pela urina do rato. Essa é uma outra doença que a gente está preocupado. Outra doença, hepatite A, também causada pela água. Ingestão de água não tratada, né? Então, a gente também está em alerta em relação à hepatite A, que é uma doença também muito grave. Fora as doenças diarreicas agudas, né? Porque se ingere água, com certeza, a consequência quase que de imediato é diarreia e vômito, né? Então, assim, a pessoa que estiver manifestando esses sintomas, diarreia, vômito, mal-estar, procure imediatamente uma unidade mais próxima da sua casa. Lembrando que nós temos, todas as estratégias de saúde da família estão funcionando abertas no horário normal, nós não fechamos nenhuma estratégia de saúde da família. Nós temos também a UPA 24 horas, né, na região do Vila Isa. Nós temos o Hospital Municipal e nós temos uma unidade de estratégia de saúde da família, o Butum, no centro da cidade, do Governador Valadares, onde funcionava o antigo Rui Pimenta. Então, são as unidades de referência para qualquer tipo de sintomatologia que, né, a população venha sentir. Então, o meu alerta, sentiu, não fique em casa. Sentiu, não se automedique, não vá na farmácia e compre um dipirona, porque a gente está vivendo uma situação grave no município, onde a água do rio que abastece o município foi contaminada. E entrando agora na pergunta que você me fez, né, muitas pessoas, pelo desespero, né, que foi muito grande, consumiu dessa água. Consumiu dos peixes, infelizmente. E a gente pede que essas pessoas não façam isso, né? Que consumam, sim, agora a água que vai sair da sua torneira, que o SAI colocou, né, como potável, que está tratada tudo isso, contra tudo isso. A água do rio, de forma alguma. Outra água que a gente deve evitar, água de poço que não tem tratamento. Essa água, ela pode ser utilizada, sim, para limpar o chão, para lavar uma roupa, para fazer higienes pessoais, não. Higienes pessoais do tipo escovar a boca. Por quê? Porque a boca é mucosa. Se você entra em contato com água que não é tratada e tem, por exemplo, Escherichia coli, você pode transmitir, porque você tem a língua, tem a boca, então você pode estar escovando os dentes, você pode ser contaminado. Olha, gente, repete isso novamente. Pelo amor de Deus. A gente não quer alarmar as pessoas, mas a gente quer apenas orientar. Tem que orientar. Né? Se está utilizando água de poço, veja se essa água é tratada. Se não for tratada, eu vou colocar para vocês aqui uma dica, né? Use o hipoclorito de sódio a 2,5%, duas gotas, a cada litro. Não, isso tem que ser devagarzinho, tá, vou dizer porque não devagar. deu tempo de pegar a caneta e anotar. Então, pega a caneta e anote. Essa água de poço, de mina, né? Enfim, qualquer água de bica que for, né, que vocês pegarem para fazer o consumo, vocês podem utilizar desde que ela seja clorada. O que é isso? Colocar hipoclorito de sódio. O que é hipoclorito de sódio? No popular. É isso que eu queria que popular você do Nordeste. Exato.
Água sanitária, que boa, Pronto. sabe? Que boa. Água sanitária, você vai colocar água sanitária, ela é a 2,5%, você vai colocar ela 2 gotas a cada 1 litro de água. Ou seja, tá? 2 gotinhas de água sanitária a cada 1 litro de água. Exatamente. Tendo Até cuidado. para fazer a sua higiene. E colocou, espera, né? Não consome logo aquela água, espera pelo menos 30, 40 minutos. Depois desse tempo, aí você pode utilizar para fazer uma escovação dentária, bucal, né? Você pode utilizar ela para poder fazer uma lavagem de uma verdura, né? De uma fruta. Agora, para beber, também pode, Paulo, sabe? Não tem problema. Mas a gente não orienta que as pessoas usem água mineral. Porque o município, inclusive, está recebendo muitas doações. A gente já quer, de antemão, agradecer. É doação de tudo quanto é lugar, né? Da Bahia, de Brasília, de Minas também, de Rio de Janeiro, enfim. Então, a gente está tendo água mineral nos pontos, né? Que a Prefeitura já divulgou de entrega. Então, utilize dessa água, né? Mas se for utilizar essa água de poço, de mina, né? Poço artesiano, mina, enfim, que faça essa cloração, ou então ferva, que também é uma outra opção, né? Para cozinhar. E faça dessa forma que eu esclareci aqui, tá? É isso aí, gente. Quer dizer, olha quanto... Nós estamos aqui desde 8 horas falando dessa catástrofe, do que nos traz. Não é? Que muitas vezes você diz, não, só faltou para Valadares. Eu digo sempre, gente, nós temos que agradecer a Deus e muito. Que o nosso problema aqui é que faltou a água, correto? Mas se dá um jeito. E as vidas que foram ceifadas lá atrás. Infelizmente. E os danos, teve gente que perdeu danos materiais, perdeu tudo. Nós aqui tivemos a perda de tranquilidade. Né? Eu não estou falando, claro e evidente, que a perda maior é a morte do Rio Doce. Estou falando em termos nossos, do dia a dia, né? do pessoal. Agora, olha a quantidade realmente de problemas que foi causado. E que a gente espera que essa empresa, até avisar aqui aos telespectadores que o convite foi feito, eu fiz questão de estar pessoalmente com um dos integrantes que estão em Governador Valadares da empresa. Ele foi me recebeu muitíssimo bem, foi muito gentil e pediu desculpas que ele não pode falar em nome da empresa. Tudo bem, a gente entende isso e sabe que cada um na empresa tem sua função, né? Mas foi dado o espaço para que eles viessem até aqui. Agora, que tem que ser responsabilizados, que tem que arcar, são coitadinhos, não, porque tem seguro do que eles perderam, em termos materiais, correto? Agora, tem a responsabilidade e tem realmente de não deixar ninguém no prejuízo, né? Isso pelo menos é que a gente espere que isso não termine numa pizza bem grande. Porque isso não é o primeiro que nós temos em Minas Gerais. Nós tivemos há 2 anos e pouco atrás, Cantagalo, não é isso, meu amigo Levino? Cantagalo? Ali foi na zona da mata, não é? Cantagalo, que inundou Muriaé, e a água foi até o rio. Até o Rio de Janeiro chegou lama. Correto? Nunca mais você ouviu falar isso, mais alguma coisa? E também não pagou-se nada, correto? Então, essa que é a realidade, a gente só espera, né, que aí o judiciário entre mesmo com gosto de gás e que se possa, embora nada traga de volta as vidas perdidas. Vânia, tem mais algum esclarecimento? Se tiver, estamos aí com câmeras e microfones à disposição para que a gente possa deixar a minha preocupação, eu te confesso. Hoje mesmo eu estava conversando, eu digo, gente, a imagem que eu vi ontem, de uns garotos com a bacia pegando água no Figueirinha. Exatamente, a gente viu assim. Aquilo me deu eu digo, gente, pelo amor de Deus, o que é que vai causar, o que é que não pode causar isso? Verdade. Não é? Então são muitas águas, e até não é com maldade. O cidadão enche é pela necessidade. Pela necessidade. E outra coisa, mesmo aqueles que estão doando, o cara diz, não, eu tenho água lá e põe. Não sabe se ela é potável ou não.
Exatamente. E outra coisa, e muitas vezes quem está doando está dizendo. Eu dou um exemplo. A exposição agropecuária estava doando água, mas dizia bem grande, estava a faixa enorme. Não é potável. Eu até pedi aqui no início, você viu, né, para o OMI, para ele explicar o que é o potável. Muita gente não sabe o que é potável e o que não é. Essa é a realidade. Para consumo, né? A dela não é potável, não é própria para consumo. Mas o pessoal pegava e o desespero estava. Que é muito fácil, eu digo isso sempre. É muito fácil a gente falar daquilo que a gente não tem, não passou. Daquilo que a gente não passa, né? Não, correto? Ah, não, mas tem que tomar água. Tem que tomar água com o quê? Comprar com o quê? Nem água para comprar não está tendo, né, Paulo? Nem água no início tinha para comprar. É. Tinha, e aí me desculpe um desabafo. Tinha uns desgraçados, me desculpe o termo que eu estou usando aqui, oportunistas, Verdade. que estavam vendendo um galãozinho de água de 5. Eu vi o cara pedindo R$15 em 5 troços litros de água. Quer dizer, um cara desse não sei para onde é que ele vai quando morrer, me desculpem. Pois é. Correto? Então tem muito, tem de tudo. Então é muito fácil, é aquilo, nós somos, deixa eu até puxar, nós somos acostumados já a esse problema de água. Aqui tem muito nordestino e sabe o que eu estou falando. Verdade. O que nós estamos passando hoje aqui, eu vi muito na minha infância, gente. É. No meu Nordeste, eu que rodava aquele Nordeste todo, você que é nordestina, né? Verdade. Agora você está tendo noção do que é você não ter um copo d'água para dar para um filho seu. Não é? Porque a gente ainda, eu imagino a aflição de um pai, de uma mãe. E ver as pessoas se sujeitarem a pegar água, como você falou, no córrego. Por quê? Né? Como Porque não tem para onde correr. Não tem, vai ficar sem. Né? Né? É a mesma coisa, me perdoe, quem critica quando se dá de comer a quem não tem. Porque você nunca passou fome. Se você tivesse passado fome, você ia saber o que é. Um pai de família ia da hora de ir para casa e não ter uma comida, um pão, um leite para levar para um filho. E aí tem o desgraçado da mercearia, que aí no nosso Nordeste a gente chamava de bodega, que vendia fiada a cachaça, o leite não. Aí o cara metia a cara na cachaça para chegar em casa embriagado e não ver os filhos chorando de fome. Mas isso é realidade, gente. Correto? Né? Então, infelizmente, a gente está atravessando. Graças a Deus, a água está restabelecida. Vamos parar de terrorismo. Quem achar que não deve tomar e tiver condições, continua tomando a água mineral e usa a água para o banho, para tudo. É a água tratada. Se ela foi distribuída, é porque eles têm a certeza que ela é potável. E ninguém é responsável de fazer. Só lembrando que a água está chegando, mas ela tem que ser economizada. Porque senão a gente vai ficar sem ela novamente. E porque aí, é um processo a médio e longo prazo, né? Isso... De estar captando em outra fonte, que possivelmente é um outro rio, né? Que é o Suaçuí pequeno. Enfim, até que se faça tudo isso demora, não é de um piscar de olho. Então a gente pede que a população ela colabore também, não fique lavando calçadas como a gente já viu, porque a água chegou hoje, já tem gente até lavando calçada. Então, enfim, a gente pede que você coopere. E quem tiver, né, só mais uma explicação, Paulo, quem tiver poço, qualquer fonte de água, né, eu também, como diretora, nós temos no departamento um laboratório de bromatologia, que é um laboratório, inclusive, parceiro do SAI. E esse laboratório, ele realiza análise de água de potabilidade. Então, quem tiver interesse, pode estar fazendo a coleta dessa água, pega uma garrafa mineral, esvazia a água no recipiente, né? Não leva à boca esse recipiente e enche esse recipiente com aquela água, veda e menos de 24 horas, porque não pode passar de 24 horas. Leva essa água no laboratório de bromatologia, que fica no 2º andar da Policlínica, ao lado do Hospital Municipal, ali na Rua São João. Oi? Tem custo? Não tem custo, é gratuito. Deixar bem claro aí, Vocês podem, nesse momento não tem custo. Existe um custo, né, fora dessa crise, sim, mas por conta da crise a gente abriu o laboratório para fazer essas análises. Então quem tiver interesse, mesmo que faça o tratamento, é só estar levando essa água lá e procurando, né, as químicas que estão lá à disposição para estar realizando essa análise. Aí essa análise vai sair em 24 horas, e aí se ela tiver potabilidade, aí tudo bem, tá? Pode até, inclusive, consumir, porque tem poços que eles são tratados, né? Algumas pessoas fazem tratamento de poço, nós temos esses poços cadastrados lá com a gente.
Então, quem não tem esse cadastro lá e quem não tem esse tratamento, a gente vai verificar se a água pode ser consumida, né? Pelo menos para fazer a cloração dela em casa. Porque tem muita água também de poço que não pode nem fazer isso. É só mesmo para limpar o chão, entendeu? Você é minha conterrânea, né? Estava acostumada também quando criança. Eu voltei depois de velho, fiz 60.0 já. Voltei a usar um expediente de quando criança. Eu tomava banho dentro de em pé numa bacia. Uma bacia. Correto? Aquela bacia, o que é que serve aquela água? Para o sanitário. Correto? Então, e olha, o que teve de gente que está fazendo isso hoje com essa crise, continua, gente. Com certeza. Você vai ter uma economia no bolso e vai ajudar no consumo. Verdade. Correto? Então eu espero que todo mundo continue com essa guerra, que a gente estava numa guerra, né? Vamos aprender a economizar e vamos nos atentar para o lado da saúde. É verdade. Você vê aí, ó, foram 6, 7 aspectos abordados aqui, que está aí eminente o perigo. Nunca teve tanto, né? Nunca teve tanto. O que mais me preocupou foi o precedente de São Paulo. Com a dengue em São Paulo, deu um quadruplo, fugiu o termo aqui agora, 4 vezes a mais. Por quê? Porque o pessoal estava condicionando água em vasilhas e aí o troço estourou. Exatamente. Esses agentes, né? Inclusive esses 100 agentes que nós estamos contratando, junto com o nosso contingente, ele vai estar indo às casas, então o morador possa abrir sua porta para que esse agente entre na sua casa, te oriente, porque muitas das vezes a gente acha que a gente é orientado, né? A gente acha que a gente sabe tudo, mas às vezes a gente esquece que aquilo ali é um depósito que pode levar a dengue, né? Igual eu falei, a tampinha de garrafa, mas pode levar, pode ser um depósito que o mosquito vai fazer, né, o depósito dos seus ovos e vai se transformar no mosquito? Pode, né? Se tudo que acumula água pode trazer dengue para o município. Então, assim, deixe o agente entrar na sua casa, ele vai te passar informação. Se tiver que fazer o tratamento naquele depósito que já tem larvas, ele vai fazer o tratamento adequado. Não é o tratamento do SAI, é o tratamento que é disponibilizado pelo Ministério da Saúde, quando você encontra o depósito que tem dengue, né? Aquele pozinho ali que joga lá dentro daquela caixa, daquele depósito. Ok, Vânia, eu fico muitíssimo agradecido e tenho certeza que a população também, por esses esclarecimentos. E vamos fazer a nossa parte. Se todos nós... A gente começa a fazer a nossa parte na hora que a gente deixa o agente adentrar o nosso recinto para nos orientar. Verdade. Não é? Vamos nos conscientizar disso. Ele não está entrando para nos punir, ele está entrando para nos orientar. Vigilância em saúde não é para punir ninguém. Vigilância em saúde é para orientar, para evitar que o mal aconteça. Né? Nós estamos aqui para evitar que o mal aconteça. E a gente espera que não aconteça. Que não aconteça. Tá Muitíssimo bom, obrigado. Estamos à disposição. Te peço desculpa, porque ao chegar na televisão, nós começamos o programa hoje às 8 horas. O primeiro convidado que chegou foi a Vânia. Correto? Eu perguntei à Vânia, você ainda tem reunião agora à noite? Ela disse não. Eu digo, então você me desculpa, que a turma está vindo para cá e está voltando para a reunião. Sem problema, nós estamos à disposição, Paulo. Desculpa aí o castigo, tá? A gente está à disposição lá no departamento, eu e minha equipe. Ok, parabéns pelo trabalho, viu? Nada.